As taxas dos DIs, dos juros futuros brasileiros, fecharam em forte alta nesta terça-feira, quando a percepção entre os agentes de mercado de agravamento do impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos elevou o prêmio de risco para o país. Para falar sobre este assunto, a gente conversa agora com Henrico Cosolino, head de análise da Levante. Sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você, Henrico. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal que está nos vendo. E aí, o mercado está meio indeciso. A economia está desacelerando, nós temos inflação que está sendo revisada para baixo praticamente todas as semanas. O IBCBR veio mais fraco que o esperado, mas o juro ontem ignorou todos estes fatores. Subiu e subiu bem. O que afeta essa negociação de DIs, pelo menos nesta terça-feira, Henrico? Bom, Gabriel, não tem como a gente excluir percepção de risco Brasil, né? Acho que é o melhor termômetro, a hora que a gente olha juro futuro, né, para medir o quanto temos de percepção de risco, né, seja do investidor local ou do estrangeiro. Voltando um pouquinho para 24, né, antes de chegar nessa apreciação de curto prazo. A gente saiu de um juro futuro, janeiro 27, por exemplo, como referência, em 9,70 janeiro de 2024. A gente teve uma máxima em mais de 16, né, 16,38. O mercado a gente chama de quase 700 basis points, né, 700 bips, que são os 7%, né, uma apreciação muito forte. E aí, quando a gente olha o período, né, dessa alta, a gente vê que em 2 meses, né, praticamente foi 50% dessa alta do juro futuro, né? O que acontece? Em 25, a gente vem com uma redução até abril, a gente alcança uma mínima de 13,71, né, no juro futuro, ou seja, uma melhora econômica, né? Dados de inflação talvez arrefecendo um pouco, aquele resultado não tão pior do que o esperado, e a gente devolve, né, de novo, 350 basis points, arredondando aqui só para a gente ter uma referência. Então, a gente melhora em 50% a percepção de risco, porque muito dos desencontros, né, do Ministério da Fazenda, do embate da relação internacional, tinha reduzido, né, de fato, pelo menos no primeiro trimestre do ano. E acontece que, novamente, né, num curto espaço de tempo, a gente já tem essa alta significativa, né? A gente sai dessa mínima de novo e a gente busca os 14,21. Então, sem dúvida, esse termômetro de juro futuro subindo agora está totalmente relacionado com a tensão, né, com a perda de relação, de diálogo internacional que a gente está tendo. E você, como agente de mercado, está na frente das análises da Levante. A percepção é realmente essa, que Brasil e Estados Unidos estão se afastando e que uma negociação possível está cada vez mais distante? Bom, na minha percepção e na minha análise, sem dúvida, né, o que a gente tem discutido também com players de mercado, né, isso não é só desses 2 meses, né, não é só daquele juro Brasil de 9,70 que eu comentei em janeiro de 24. Quando a gente olha a participação nossa no PIB em exportação nos Estados Unidos, a gente tem reduzido isso no longo prazo, né? Então, o evento recente, sem dúvida, vai causar mais impacto em PIB, né? Não tem muito como a gente ter um resultado melhor do que era anteriormente, né? Não é tão simples assim você destinar aí as cadeias de produção, as exportações para um outro player tão relevante quanto os Estados Unidos. E a gente está perdendo talvez mais do que deveria por uma falta de diálogo, né? Por uma falta de posicionamento estratégico, onde a gente sim, de fato, poderia estar ganhando dos dois lados, né, com essa crise, com essa tensão geopolítica no globo, né, não é só Brasil e Estados Unidos. Perfeito. E aí, por exemplo, como o juro futuro em alta acaba afetando negociações em renda variável? A gente viu um esvaziamento da renda variável no país, uma corrida para a renda fixa, o pessoal comprando muito título, por exemplo, do Tesouro Nacional, porque essa percepção de risco se espalha e contamina a emissão de dívida do Tesouro. Isso acaba prejudicando ainda mais a renda variável no país, que já está bastante esvaziada, pelo menos de novos entrantes. Sem dúvida, né, Gabriel? Tem ótimos pontos aí, e são muitos fatores, né, no impacto do juro futuro, alguns dos quais a gente pode falar, como você bem citou, dólar, né? Uma apreciação do dólar nesse caso, de uma forma que a nossa economia, né, é colocada, a gente tem uma inflação, né? A gente tem uma economia dolarizada, né? Os nossos índices e o globo segue
o dólar. Então, isso, no primeiro momento, inflação. Inflação subindo, juro subindo também, né? O que a gente tem esse cenário de 24 até então, alta do juros futuro. Alta do juro futuro, né, é mais caro tomar emprestado, é mais caro você financiar um automóvel, fica mais caro o investimento no cenário local. E aí a gente pega dados, né, de capital estrangeiro. A gente teve pior julho, né, em fluxo de saída, o pior mês de julho desde a pandemia, né? A gente teve um ano de 2024 em saída de capital estrangeiro na nossa bolsa, o pior desde 2008, né? Pior em 24 do que foi pandemia em 2020, nessa fluxo estrangeiro. E isso, de novo, né, traz uma percepção de risco Brasil aumentada, né? O mundo está discutindo o corte de juros, está acontecendo o Jackson Hole lá, reunião de banqueiros centrais, mercado precificando que os Estados Unidos pode cortar até 2 vezes juros esse ano e a gente ainda está falando de subida. Então, a gente teria que gastar um programa inteiro aqui, Gabriel, para falar de todos os outros fatores, né? Sem dúvida, é uma apreciação do juro, esse termômetro que causa mais risco no Brasil, encarecimento do crédito e dificuldade de longo prazo, né, de um crescimento sustentável. Se a gente olha para os efeitos deste tarifaço, a gente pode, talvez, conseguir encontrar um reflexo justamente contrário ao que está acontecendo agora no curtíssimo prazo, Henrique, que é a economia desacelerar mais do que o previsto e lá na frente o Banco Central cortar o juro mais rapidamente. Por que essa distinção da reação imediata do mercado jogando o juro para cima com o que pode acontecer eventualmente no final deste ano, que é o juro cair até mais ou mais rapidamente do que se projetava? É a forma do mercado demonstrar esta insatisfação ou até colocar mais prêmio de risco? E não dá para a gente levar em consideração que o mercado está fazendo apostas sobre o que vai acontecer ou não com a taxa Selic no país? Perfeito, né? O mercado também reage antecipadamente, né? Muitas vezes de forma errada e algumas vezes de forma certa, né? Então, quando a gente volta e compara essa situação de dezembro de 24, né? O mercado precificando muito mais à frente, uma deterioração muito forte. Por isso foi a 16,38, né? Não tinha um embasamento, uma justificativa simplesmente técnica, né? A economia, por ser uma ciência humana, tem a reação dos players, né? Tem a antecipação daquilo que pode ser muito ruim. Então, é o ponto que você comentou, né? Lá tinha uma apreciação, né? A gente tinha que pagar mais prêmio de risco, né? Do ponto de vista técnico, quando a gente olha a decisão do Banco Central, entra num segundo aspecto, que é o controle inflacionário, né? A inflação na meta, que é a nossa meta de 3%, é onde a economia funciona, por assim dizer, e a gente tem o objetivo da subida de juros para essa inflação chegar a 3 ou até a banda superior, né? A gente tem um regime de bandas de 1,5 para cima e para baixo, então até 4,5. Inflação nossa acumulada em 12 meses é 5,23. Né? Então entra naquela questão que você está comentando. Se essa inflação continuar acelerando, a gente tecnicamente sobe juros, não sobe pelo prêmio de risco de mercado. Mas se a gente começa a patinar a falta do consumo, né, a dificuldade de repasse de preço, um controle fiscal, né, que também é inflacionário, controle do dólar, estabilização do dólar, a gente tem uma inflação vindo para a meta ou não subindo mais, a gente pode sim ter esse corte de juros. E lembrando, né, um juro alto ou baixo, ele não quer dizer que isso é bom ou ruim, né? O que é importante olhar aqui é a inflação na meta, crescimento sustentável, relação, né, de comércio, investimento estrangeiro, tudo isso que ajuda a gente, obviamente, a crescer PIB e ter uma economia saudável, né? O juro é um termômetro disso tudo, ele é o que baliza, né, essas relações. Perfeito. Inclusive, novamente, trago aqui a reação da curva de juros hoje pela manhã. Nós temos, depois da disparada do dia de ontem, uma pequena queda, de cerca de 0,5% para a maioria dos contratos negociados, tanto para vencimentos mais curtos quanto para vencimentos mais longos, de 5 anos. Um prazo intermediário aí, está naquela porção que balança mais da curva, daí está na casa dos 13,51, 0,77 de queda nesse iniciozinho de manhã. Eu estou olhando sempre para o contrato de janeiro, para o contrato F de faca. E aí, Henrique, eu queria entender, claro, como é que o nosso país pode ser afetado em termos de renda variável por essa indefinição nas negociações de um acordo comercial com os Estados Unidos.
ou pelo menos a gente não sabe nem se vai ter mais isenção para as tarifas, se não vai, se vai ter coisa de fora, vai ter coisa de dentro. A gente viu um fluxo bem forte de investimento estrangeiro vindo à Bolsa de Valores, até batemos novos recordes neste 2025. Mas todo este fluxo bastante relevante que veio para o Brasil é uma poeirinha de todo o capital que tem espalhado pelo mundo. É um capital bem minúsculo, bem pequeno e que pode sair e voltar a qualquer momento. Você vê a renda variável brasileira exposta a este risco? A gente pode ver talvez uma bolsa de valores mais volátil caso ambos os países continuem se afastando nas relações diplomáticas? Perfeito, Gabriel. Acho que esse momento, né, que a gente vive, ele é o pior possível, né, inclusive para decisão de investimentos, né, então a cautela e a análise, obviamente, correta, partidária, né, do que fazer com o capital é muito importante, porque períodos de mercado, como estamos passando no Brasil, no mundo, e o mundo já passou, os Estados Unidos já passou, que é essa consolidação de preços, né, essa falta de indefinição, essa falta de certeza, né, tudo que um investidor quer minimizar, né, o risco. Incerteza é medida pela volatilidade, né, pela variação em torno de algo esperado. A gente tem uma bolsa a 135 mil pontos, né, dos quais a gente teve uma grande perda de valor de mercado em julho, né, 200 bilhões em valor de mercado se esvaindo, parte disso, né, recuperado agora e ontem caindo muito forte. Então, acho que tem que olhar o curto prazo, justamente como você falou, né, os juros agora caindo um pouquinho, porque a gente teve uma alta bastante expressiva na data de ontem. Nessas variações que a gente fala aqui de 700 bips, né, extremamente elevado para juro, né? Algo assim que precifica algo deteriorando de forma muito agressiva, né? Então, essa volatilidade em bolsa, em títulos de renda fixa, né, se deve pela incerteza. É um dos piores momentos, no final das contas, para você ter um fluxo de entrada definitivo, né, ou fazer investimentos de uma forma ampla, em fluxos grandes. Eu acho que a gente ainda precisa ter mais paciência, olhar com mais calma e tentando ajustar isso no curto prazo. Perfeito. Henrico Cosolino, Head de Análises da Levante, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender estes temas, o efeito direto em mercado, essa reação bastante nervosa dos DIs no dia de ontem. Até uma próxima. Prazer estar com vocês aqui. Até a próxima. Agradecido.